bem-vindo à série 2x VT PAP 30, uma série que eu ajudo gestores e empresários a efetuarem 2 vezes mais vendas telecom no porta a porta em um período de 30 dias. E nesse vídeo eu quero te mostrar a melhor estratégia para você começar a vender no porta a porta de forma simples e descomplicada. E como ter muito resultado, mas muitas vendas através do porta a porta. A melhor maneira é de ir e começar. A melhor maneira é começando. Tem muita gente que acha que o porta a porta é um bicho de 7 cabeças, mas não é. E aí quem é gestor, administrador, às vezes quer buscar um cenário perfeito, a estratégia perfeita para começar a fazer o negócio e complica o que não deve ser complicado, né? Porta a porta é simples, é levar a oferta do serviço externamente, de casa em casa, comércio, empresa, de acordo com o seu segmento. Então é ir oferecer. Mesmo se sua equipe nunca fez isso, mesmo se você é gestor e tem medo de fazer isso, não entende como que vai fazer, é só ir lá e oferecer que você começa a ter resultado. E mesmo sem o cenário perfeito, mesmo sem ter uma estratégia perfeita, mesmo se você não tiver bons vendedores, o que aprendi é que nada supera a persistência, né? A prática de ir lá e fazer o negócio. Então, se você sair e oferecer, se você montar uma equipe, se você é vendedor também, quer vender no porta a porta, é só ir lá e fazer. Que você vai aprender. Quem procura acha. Então sempre vai ter um potencial cliente ali na rota que você vai fazer. Você sempre vai achar alguém com algum interesse. Então a melhor estratégia para começar é ir oferecer. Não tem muito que florear, tem muito que planejar, né? Lógico que o planejamento é extremamente essencial, mas às vezes isso atrapalha. Você fica ali querendo planejar o estado perfeito, fica procurando aquele cenário, às vezes você nunca vai conseguir. E aí você acaba se travando, se privando de fazer esse tipo de venda. Então uma coisa você tem que entender, que é simples. É simples, o negócio é simples. Vender telecom de porta a porta é simples. Mas aí você tem que ter noção que o simples não é fácil. Então você que é gestor, né, ou até mesmo você que é vendedor, não precisa procurar estratégia miraculosa para começar a fazer o negócio, não. Vai lá e faz, porque é simples. Agora, você não pode se enganar achando que é fácil, porque isso tem uma diferença, o simples do fácil. Se você também falar que é fácil, achar que é fácil, você não vai fazer o esforço necessário para conseguir fazer o negócio. Então, você precisa entender também que tem uma certa dificuldade no negócio. Então você precisa fazer um certo esforço para entender, porque senão você não consegue persistir, você não consegue ter constância no negócio, aí você não vai fazer acontecer. Então aprende a diferenciar o simples do fácil. Você não precisa de uma estratégia miraculosa, de um cenário perfeito, você tem que ir lá e fazer, que é simples. Mas aí você precisa da atenção necessária e entender que o negócio não é fácil. Você tem que ter um esforço para que isso aconteça. Então você sabendo diferenciar isso, você já tem meio caminho andado no negócio. E aí o grande perigo de complicar porta a porta é que você não consegue dar consistência. Então é simples, não é fácil. Não é fácil porque você tem uma série de tarefas diariamente, né? Tem que ter consistência nessas tarefas, então não é fácil. E aí se você complica, se você aumenta as tarefas, você quer fazer algo mirabolante ali para conseguir ter resultado, você dificulta a consistência. Então o gestor acaba acaba achando que o esforço dele não vale a pena, que aquilo ali não vale a pena, muito esforço para pouco resultado. Você não consegue ter vendedores também, o vendedor não vai querer fazer tudo aquilo, então vai querer às vezes dar um jeitinho de trazer a venda, de fazer do jeito dele, não vai querer seguir o direcionamento. Por quê? Porque você está complicando o negócio. Então, quando você começa a complicar demais, você dificulta a consistência do negócio. Aí você vai na contramão de aumentar as vendas. Aí você aumentar as vendas, você aumenta o trabalho e aí não tem resultado. Então, simplifica. São 3 etapas simples
para você simplificar as vendas porta a porta de serviço telecom. Primeiro é abordar ativamente novos endereços, é ir lá e falar, abordar. Então isso aí você tem que ter como uma regra do negócio, tem que ir lá e abordar, senão as vendas não acontecem. Segunda etapa é gerar interesse nas pessoas, então é gerar novas pessoas interessadas dessas abordagens que você está fazendo. E a terceira etapa é fechar as vendas dessas pessoas que você gerou interesse. Então você simplificando e olhando dessa maneira, nessas 3 etapas simples que eu sempre costumo falar aqui, que é o funil das vendas porta a porta, quando você enxerga essas 3 etapas, você simplifica o seu negócio. Então é isso que você tem que acompanhar diariamente. Você enxergando isso, você consegue saber o que você tem que fazer por dia, onde tem que melhorar, qual ponto que tem que melhorar. Então, não complica. Não complica. Simplifica o negócio. E enxerga essas 3 etapas que são simples. Falando da primeira etapa, que é abordar ativamente as pessoas. É ir lá e abordar. Então você só consegue colher, né, se você plantar. E é justamente isso que nós fazemos todos os dias. Todo dia é dia de plantar, ou seja, todo dia é dia de fazer novas prospecções, de abordar novas pessoas para oferecer o serviço. E às vezes os vendedores se perdem fazendo diversas outras coisas e no final não faz o essencial, que é a primeira parte do trabalho, a primeira etapa, que é abordar novos clientes, oferecer para novas pessoas. Então, se você está fazendo retorno, fechamento de venda, alguma ação de venda, ou seja, fazer qualquer outra coisa fora isso, naquele dia, é um dia perdido. Você tem que plantar todo dia. Você pode ter várias vendas para fechar várias vendas, mas todo dia é um dia de plantar. Todo dia você tem que abordar novas pessoas. É um ciclo. Se você cortar parte do ciclo, você vai atrapalhar todo o processo de venda. Então, quando abordamos diariamente novos endereços, quando falamos com novas pessoas, com novos clientes, oferecemos, será identificado pelo menos 3 tipos de cliente. Aquele cliente que já tem interesse, que já estava buscando e está querendo assinar ali seu serviço, então esse é o mais fácil. É um número mínimo de pessoas, mas você encontra. Você encontra aquelas pessoas que já estavam ali prontinha para comprar. Mas aí você tem que procurar, quem procura acha. Então quando você está abordando ali, você vai achar esse tipo de pessoa. A venda mais fácil você vai conseguir. Você também vai achar aquele que está querendo assinar algum serviço. Vamos falar de internet, está querendo assinar uma nova internet. Só que não sabe ainda se vai ser com a sua empresa ou não, está pesquisando, está comparando. E esse tipo de cliente também é mais fácil. Tem um pouquinho mais de dificuldade do que o primeiro modelo de cliente, mas também é um cliente fácil. Que ali você vai mostrando, já que ele já está pesquisando, você só chega falando dos diferenciais, benefícios, e ali já está meio caminho andado também para você fechar esse tipo de venda. E tem aquele cliente, que é a maior parte dos clientes, que não está querendo assinar nada, não está querendo mudar o seu plano, não está querendo te escutar também, só que é a maior parte das pessoas. Então, conforme você vai evoluindo, essa primeira etapa, que é a abordagem, você vai conseguindo aproveitar. Obviamente o mais fácil, depois o segundo tipo de cliente, e aí o terceiro. Aquele que não está te esperando, não está te aguardando, não está pesquisando, não está querendo mudar, não está querendo ensinar nada. E aí você vai, com o tempo, evoluindo até conseguir também achar um jeito de convencer esses clientes. Como? Mostrando que às vezes ele tem um problema e nem ele mesmo está identificando, gerando um interesse nesse tipo de pessoa. Então tudo isso faz parte de abordar ativamente novas pessoas. E aqui é negócio. Você vai abordando. Quem procura acha, você vai procurando, você vai achar novas pessoas interessadas. E vai gerar um interesse também. E abordar diariamente, você vai aprender a desenvolver o negócio a cada tipo desse cliente. Então, são 3 etapas simples. A primeira etapa, abordar ativamente as pessoas. E dentro dessa primeira etapa tem outras 3 etapas, que são os tipos de clientes. Aquele que já estão querendo assinar o seu produto, já conhece, já estava assim, só faltou o tempo de ir lá e assinar. Você já chega ali, aí junta, como se diz, né? Junta a fome com a vontade de comer. Então você acerta em cheio ali e fecha aquela venda. Você vai achar esse tipo de cliente fácil. Aquele que já estava pesquisando, comparando, mas não sabe o que assinar ainda, se era com você, com o outro. E aí você acha esse tipo de cliente, e aí demanda um pouquinho mais de esforço, mas você consegue também trazer. E aquele que nem estava esperando, que aí você precisa ter ser mais evoluído, né? O vendedor precisa ter um grau de negociação de como tratar esse cliente, gerar um interesse, encontrar ali um problema para ele conseguir entregar uma solução.
Então essa é a primeira etapa do negócio. E aí nós temos a segunda etapa, que é gerar novas pessoas interessadas. Então, partindo ali do princípio que você passou, tem um volume bacana de abordagem ativa, de ir lá e abordar, de oferecer, você vai passar para a segunda parte do processo, que é gerar mesmo o interesse nessas pessoas que você abordou. Porque não basta só abordar de qualquer jeito, só para cumprir tabela, né? Tem gente que fala, você tem que abordar tantas pessoas por dia. Aí aborda de qualquer jeito. Aí o vendedor vai lá e faz de qualquer jeito. E aí, só para cumprir mesmo aquela meta. Só que se você não identificar o negócio, você não gerar interesse, você vai fazer aquele efeito que é o que eu chamo de efeito de panfleteiro. Mais uma vez, eu não tenho nada contra o panfleteiro, um trabalho digno também como qualquer outro, só que se você tem uma equipe de vendas, se você é um vendedor, você não pode gerar o efeito panfleteiro. Panfletagem é panfletagem, vender é vender. Então você tem que gerar interesse nas pessoas. Então por isso você tem que desenvolver ali como que você vai fazer essa abordagem ativa. E aí você tem vários fatores aí para gerar interesse. Primeiro você tem que identificar qual tipo de cliente é aquele que você está abordando. É um dos três que eu falei anteriormente aí. E aí você vai gerar esse interesse nessa pessoa. Então, o vendedor de sucesso no porta a porta telecom, ele tem que transformar o máximo possível de abordagens de pessoas interessadas. E isso depende exclusivamente do vendedor. Então não depende do preço. Lógico, o preço gera interesse, sim. Se tiver um preço muito bom, sim. Só que você pode vender 100 mega por 10 reais. Você pode vender 1 giga por 20 reais. Que mesmo assim você vai ter uma dificuldade se abordar de qualquer jeito. Você não vai conseguir vender ou não vai conseguir fazer um volume de venda se abordar de qualquer jeito. Então tem muita gente que depende do preço, né? Já vai oferecendo, já vai falando preço. Eu tenho tantos mega por tantos reais. Eu tenho esse plano por tantos reais. Então isso não é abordar ativamente da maneira correta. Com isso, você não vai gerar interesse nas pessoas. Você está distribuindo a oferta como se fosse um panfleteiro, você não vai conseguir gerar interesse, pelo menos no volume que deveria, para que você tenha constância no negócio. Então, por isso que é a importância de ter um treinamento de qualidade, não só de produto, para conhecer detalhadamente o produto, como a maioria das pessoas faz, mas de postura, de apresentação pessoal, que o vendedor, quem está abordando lá na porta, consiga, no mínimo, gerar pessoas interessadas diariamente. No mínimo. E você entender que para chegar à venda faz parte, esse gerar interesse faz parte do negócio. Então, essa é a questão. Tem muita gente que acha que treinamento é falar do produto, porque que é melhor do que isso, aquilo, mas gerar um interesse na pessoa vai primeiro ali, pelo menos quando eu estou falando de porta a porta, que é visual, que a pessoa está ali, tem muito mais a ver com a postura de como a pessoa fala do que o que ela fala, qual que é o produto que ela está vendendo, qual que é o valor. Então, enquanto você não dá importância para isso, você como vendedor não dá importância para a sua postura, como que você fala, como que você está agindo ali no seu dia a dia, você gestor, se você não treina isso da sua equipe, porta a porta, você está deixando dinheiro na mesa, está jogando fora dinheiro, para falar a verdade. Por quê? Você não está fazendo o negócio correto para gerar interesse nas suas abordagens. Não adianta se aumentar o número de vendedor, não adianta se aumentar o número de abordagem se você não conseguir gerar interesse nessas abordagens. E a terceira etapa, que é o fechar as vendas com as pessoas interessadas. Então isso aqui é o que a gente quer desde o início, é o que a gente está buscando. Mas que a realidade, se você entender mesmo o negócio, você vai saber que a realidade é que aqui você vai estar seguindo, colhendo o que você plantou, né? Então seguindo o ciclo. Por quê? Seu fechamento de vendas faz parte das pessoas que você gerou interesse, que consequentemente são as pessoas que você abordou. Então, por isso que eu chamo isso como uma etapa de um funil mesmo. Você aborda um tanto de gente, não consegue gerar interesse em todo mundo, mas gera interesse no volume de gente. Dessas pessoas que você gerou interesse, tem um pedaço ali que você fecha a venda. Então aqui você colhe o que você plantou. Que é a consequência do que você tem feito lá, né? Da abordagem, gerar interesse para chegar no fechamento. Então uma coisa é certa, se você seguir essas etapas simples, você consegue ter resultado, você consegue ter retorno, você consegue fechar as vendas. Mas
tem todo um processo para você seguir essas etapas. Por isso que eu falo que é simples, mas não é fácil. Mas calma, aí tem, quando eu falo que não é fácil, né? Quando eu falo que tem algum tipo de dificuldade, tem muita gente que já desanima, não quer fazer o negócio, enfim. Tem formas de deixar mais fácil o porta a porta, deixar mais fácil o que você tem que fazer. E é isso que eu quero te mostrar também. Como você pode deixar as vendas telecom no porta a porta mais fácil, de acordo com cada etapa que eu falei do funil, que é abordar ativamente novas pessoas, né, novos endereços, gerar novas pessoas interessadas e fechar novas vendas. Então, tem várias formas de fazer isso e eu quero dar algumas dicas também para você deixar mais fácil, ou seja, aumentar o número de vendas com mais facilidade. Na primeira etapa, que é abordar novas pessoas, novos endereços, né? Você pode deixar as vendas telecom no porta a porta mais fácil, fazendo um planejamento de rota melhor, conseguindo ter o maior número de mais produtividade, né? E conseguir abordar o máximo de pessoas possíveis dentro daquela rota planejada. Então você tem que fazer um planejamento disso, como você vai conseguir abordar o maior número de pessoas dentro daquela rota. Então isso faz parte do planejamento. Planejamento também de tempo, para conseguir abordar o máximo possível de pessoas, aproveitando o seu horário de trabalho. Então você tem que planejar. Tem gente que faz uma confusão danada no número de retorno, das tarefas que tem que fazer, e às vezes acaba esquecendo do básico, que é abordar novas pessoas, falar com novas pessoas, abordar novos endereços, seja comércio ou residência. Então tem gente que faz uma bagunça mesmo, né, desorganização, por conta de desorganização de horário. Eu tenho uma venda para fechar 4 horas da tarde e aí esquece de todo o resto. Fica ali até 4 horas da tarde esperando que ela venda e se desorganiza. Então, lembra disso. Fazendo esse planejamento, tendo esse planejamento, você consegue abordar mais pessoas. E aí, você vai deixando mais fácil o seu negócio. Na segunda parte, que é gerar novas pessoas interessadas, você pode deixar as vendas telecom no porta a porta mais fácil, treinando a abordagem. Não só a abordagem, na verdade tudo faz parte da abordagem, né? Mas quando eu falo de abordagem eu quero dizer a maneira como você fala, o que você vai falar, como que você vai agir, transparecer ali aquilo que você quer oferecer na sua abordagem. Então, se você se planejar para fazer o mais de abordagem possível e treinar a abordagem para que ela seja atrativa, você vai conseguir gerar mais pessoas interessadas. Então, a regra é que o vendedor se venda primeiro para depois vender o serviço. Você pode ter o melhor serviço, a melhor fibra, que for. Se o vendedor que está lá na ponta ele não conseguir se vender primeiro, que ele é a vitrine do seu negócio no porta a porta. Você que é vendedor é a vitrine da empresa que você trabalha. Então, se você não conseguir se vender primeiro, ele não vai conseguir prender a atenção das pessoas e, consequentemente, não vai gerar muito interesse. Ou não vai gerar interesse nenhum. Da mesma forma que você passa no centro da cidade ou no shopping, e aí a primeira impressão é aquela vitrine, você só vai naquela vitrine que realmente chama atenção, que é bonita, que gera o interesse mesmo, assim é as vendas no porta a porta. O vendedor tem que chamar atenção, tem que gerar um interesse, tem que ter uma abordagem atrativa, porque ele é a vitrine do negócio. E na terceira etapa, que é fechar as vendas com as pessoas interessadas, você pode deixar suas vendas telecom no porta a porta mais fácil, treinando negociação, como negociar com o cliente, para que você consiga dar razão para o interesse que você gerou. Então, às vezes, o interesse é aquela emoção. Você gerou aquele interesse ali, a pessoa vai ficar interessada. Mas você tem que dar uma razão. As pessoas, elas não fazem uma nova assinatura só porque tem o interesse. Então, você tem que dar um motivo para elas. Você tem que ter uma razão para que as vendas sejam realmente concretizadas ali e sejam feitas com mais facilidade. E é isso que os vendedores têm que identificar na sua negociação. Qual vai ser a razão do fechamento daquele contrato? Então, geralmente é uma solução que você oferece, é um problema que você tem que resolver, mas nem sempre. Às vezes é um desejo que você está atendendo, uma necessidade que você está atendendo. Enfim, você tem que definir uma razão. Por isso, tem que conhecer o cliente, tem que conhecer a concorrência, tem que saber quais são os diferenciais do que você está oferecendo. E, obviamente, precisa ser treinado a técnica de fechamento de venda. Por quê? Um fechamento mal executado pode acabar com todo o processo. Então, tudo isso que você fez até agora pode ir por água abaixo se você não tiver uma boa técnica de fechamento. Você tem que fazer o cliente
querer e parar de procrastinar, né, de adiar aquela decisão, que as pessoas sempre têm essa necessidade de pensar mais um pouquinho, de procrastinar, de deixar para depois. As pessoas são ruins, todo mundo é ruim de tomar decisão. Nunca acha que está bom bastante para tomar a decisão. Então, por isso, você tem que treinar também o seu fechamento de vendas para que você consiga pegar aquela pessoa que você abordou, que você gerou interesse, e aí você dá razão e executa o fechamento para você conseguir deixar as suas vendas no porta-a-porta telecom mais fácil. Enfim, a melhor estratégia para começar a vender telecom no porta-a-porta é ir começar a gastar sola de sapato e ir oferecer, de porta a porta mesmo. Então não existe estratégia miraculosa que você tem que fazer para o negócio acontecer. Não precisa de complicar. Mas aí nós sabemos que é simples, mas não é fácil. Por isso a necessidade de treinar e aprimorar cada etapa que eu passei aqui, nessas 3 etapas, vai ser a solução para você vender com mais facilidade. Então a melhor estratégia para começar a vender telecom no porta a porta é começar. Então vai lá e começa.